Quero saudar você que me assiste mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com você um sonho. E esse sonho, ele aparentemente me parecia pessoal, mas eu tenho meditado nele, ele tem estado na minha mente, o Senhor tem me visitado diariamente, quase, acerca deste sonho. Eu vejo que não é apenas para mim, na verdade é o momento que nós estamos atravessando, um momento profético. Então, por este motivo, eu vou compartilhar esse sonho. Bem, eu sonhei. O sonho foi assim: eu estava vendo o mundo, né? As pessoas. Não tinha um lugar específico. Eu via o mundo, a cidade, as pessoas passando, comprando, vendendo, trabalhando, enfim. E eu via que eu estava num lugar onde, tipo um centro de cidade, uma metrópole, tinha muita gente passando. Tipo um pátio assim, não sei explicar. É como se fosse um grande pátio, uma praça talvez, e milhares de pessoas passando assim naquele momento. E eu vi que de repente surgia um ser, como um varão, todo de branco, as vestes brancas até os pés, e um cinto como se fosse uma corda, sabe, na cintura. É, eu não vi os pés desse varão. Os vestidos iam até o chão. Não tocava o chão, mas iam até lá. Esse varão, esse ser, esse homem, ele era muito grande. É uma coisa até parecia assustador. Ele tinha. As pessoas batiam na cintura dele, ele era enorme, enorme. Aparecia no meio da multidão. Só que as pessoas, ninguém conseguia enxergá-lo. As pessoas só conseguiam enxergar ele se fizesse enxergar para aquelas pessoas. E eu vi que ele estava no meio das pessoas e todo mundo passava para lá e para cá, ninguém enxergava. E ele olhava toda aquela multidão e ele começava a um por um para chamar as pessoas aleatoriamente, mas ele conhecia todos pelo nome. E ele chamava um por um que passavam, e ele chamava pelo nome, chamava, por exemplo, Maria não sei o que, falava o nome e o sobrenome. Maria tal, tal, tal. Quando ele chamava a pessoa, todo mundo continuava ali, ninguém via ele passando. Aquela pessoa que era chamada pelo nome, ela parava, é como se os olhos fossem abertos. Ela via aquele ser enorme e parava e ficava assim, estarrecida, assustada. Não sabia quem era aquele homem, de onde ele surgiu, aquele tamanho de ser, quem era, como é que ele conhecia ela, chamava pelo nome, como assim, quem é você, sabe? A pessoa, quando ela ouvia o seu próprio nome ser chamado, ela, como que ela acordasse, ela via aquele ser, ela parava diante daquele ser, e aquele ser sempre fazia a mesma pergunta para todas as pessoas ali. E ele falava: sabe com quantos anos você vai morrer? E ele falava, por exemplo, 79. E, e as pessoas tinham reações diversas. Alguns se alegravam, uns ficavam assustados, outros começavam a chorar, e de repente ele virava e a pessoa, e pronto, a pessoa não via mais o ser. Depois que ele falava, o ser desaparecia para aquela pessoa. De repente, mas o ser continuava ali. E ele então olhava assim e via, senhor, fulano de tal, 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 tal. A pessoa via o ser, ficava assustado. Você vai viver até os 62 anos. Fulana de tal, ia falando o nome das pessoas, você vai viver, mas te resta apenas 5 anos de vida. A pessoa começava a chorar, se desesperava. Não, pelo amor de Deus, eu tô perto de morrer, como assim? Como é que vai ser? E o ser desaparecia diante daquelas pessoas. Então tinha reações das mais diversas possíveis. Pessoas naquela expectativa, pessoas que se desesperavam. Enfim, era muito estranho, era muito incomum.
Ele virava para uma pessoa, chamava pelo nome, a pessoa enxergava, passava a enxergar aquele ser. Ele falava: você vai viver tantos anos. Fulano, você vai viver outros tantos anos. Fulano, te resta tantos anos de vida. Fulano... A pessoa que ele chamava, quando ouvia o nome, enxergava o ser. E depois que ele dava o veredito, quantos anos a pessoa ia viver, ou com quantos anos ia morrer, ele sumia da frente da pessoa. Ele se tornava de novo invisível. E a pessoa ficava assim no meio da multidão, as pessoas olhavam, viam, uns se alegravam, outros, que era a maioria, se entristecia, chorava, desesperava. Ninguém entendia nada, mas ninguém mais via aquele ser. Era uma coisa muito incomum. E eu ficava assim de longe, eu estava de longe. É como se eu estivesse numa colina, observando tudo aquilo, de longe, mas como se eu conseguisse enxergar lá. E eu ficava observando e eu ficava assim, achava tudo muito particular. E ele dava o tempo de vida. Quantos anos a pessoa morreu, um por um, um por um, um por um, um por um. De repente ele parava assim e girava até onde eu estava. E o olhar dele cruzava com os meus. Ele fixava em mim. E nesse momento eu saía dali. É como se eu fosse arrebatado dali. Eu saí daquele lugar e fosse transportado para minha casa. Aqui onde eu estou. E eu acordava, puf, aqui, sentado na sala da minha casa, olhando assim, ó, virado para a janela da varanda e olhando o céu. O céu estava azul, um sol lindo de primavera, seus 22 graus, uma temperatura maravilhosa. E quando eu acordei, ainda sonhando, quando eu fui transportado para casa, eu apareci no sofá de casa, sentado ali, olhando onde eu estava. Como eu estou aqui agora, olhando a varanda assim, e, e eu não sei explicar, é muito particular. E aquela leve brisa batendo no meu rosto, a cortina, as tendas aqui da sala assim, balançando com o vento, aquele céu azul, o sol brilhando. E aí eu me dava, quando eu dava por mim, eu estava ali. E parecia que tudo tinha sido um sonho, uma visão. De repente, sabe quando você percebe que tem alguém perto de você, sabe? Alguém está te observando? Eu senti essa presença. Eu estava assim olhando para a lateral. Quando eu senti alguém estava perto de mim me observando. Quando eu virei para o outro lado, em direção à cozinha, no centro da minha casa aqui, tinha uma mesa redonda e havia apenas duas cadeiras. E uma dessas estava este ser sentado dentro da minha casa. No centro da minha casa estava esse ser assentado naquela mesa redonda. Só tinha duas cadeiras, ele e uma outra bem de frente. E ele estava sentado, não sei se dá para... Ele sentava, ele era muito comprido, grande, alto. Ele sentava assim e apoiava os braços assim nos joelhos. E o joelho longo, né? Ele é todo grandão. Ele estava assim, assentado, olhando fixo para mim. E me esperava que eu sentasse ali na frente dele, na cadeira. Que eu me levantava, era uma coisa inconsciente, era involuntário. Algo me levava para ali, eu sentava na frente dele na cadeira e eu ficava todo assim, tímido, acanhado, eu não sei explicar, era um sentimento, sabe? E eu sentava ali e abaixava a minha cabeça. E ele continuava me olhando. É como se a gente conseguisse conversar por telepatia, não precisava de uma palavra. E ele sabia tudo que eu ia falar, o que eu queria saber, tudo. E ele estava esperando eu falar algo. Ele sabia que eu tinha algo para falar, que eu queria saber algo. E eu olhava para ele, e ele olhava para mim assim, e me dava um sinal como se fosse para eu falar. Aí eu baixava a cabeça de novo, ficava tímido. E aí ele falava: você quer saber quanto tempo te resta sobre essa terra? Não é? Aí nessa hora eu levava um susto, meu Deus. Eu levantava a cabeça assim, olhava para ele e falava: não. Porque eu lembro da reação das pessoas.
Só que algo me chamava a atenção. As pessoas, ele falava quantos anos iria viver, com quantos anos ia morrer. Agora ele não falava quantos anos eu tinha de vida, ou com quantos anos eu ia morrer. Não, ele falava quanto tempo resta sobre essa terra. Aquilo me chamava atenção. Por quê? Primeiro ele me fez ver algo cronológico, tempo de vida das pessoas e tudo, e depois isso é enfatizado em várias pessoas diferentes, desconhecidos e de repente e ímpios. As pessoas não eram crentes, servos fiéis de Deus. E de repente ele pergunta para mim de uma forma diferente: quanto tempo resta sobre esta terra? Aquilo me chamou muita atenção. Eu disse não, não. E ele continuou sério, calado, esperando eu responder sim, porque ele sabia o que eu queria. E aí eu me rendi. Eu olhei para ele e ele olhava para mim assim, como se dissesse: responda o que você quer, eu sei o que você quer. E ele estava ali para dar aquela informação. Era algo tremendo e era um momento tão em paz, tão sublime, tão sereno, tão alegre, tão tremendo, eu não sei explicar. Eu olhava para ele e dizia: quero saber sim. Ele, ele olhando fixamente para mim, ele falava: 7, 3. Eu parava assim, olhava para ele, olhava para baixo: 7, 3, 73. Aí eu perguntava: 73 anos? O C, do jeito que ele estava assim, sentado, ele dava um leve sorriso, canto de boca, assim, ele, tipo, não entendeu nada, né? Aí ele grandão assim, ele se movia assim, vinha pertinho de mim, quase que colava o rosto em mim, face a face assim, e fazia com a mão assim: 7, ponto, 3, ponto. E sumia. Quando eu acordei, eu entendi. Nossa, eu me arrepio todo só de lembrar. Quando eu acordei, o Senhor me visitou muito neste sonho, continua visitando e falando comigo. E com o tempo eu entendi que eram dois períodos diferentes. Mas assim como creio que é algo para mim, é algo também para a igreja. Por quê? Eu vou explicar. São dois períodos diferentes, eu não sei por quê, mas são dois períodos diferentes. Eu entendo que seja um período. Eu entendo, posso estar errado, mas eu entendo. O dom que foi de Deus, eu não tenho dúvida de nada. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor visitou ali com poder. Mas o que eu entendo é que são dois períodos distintos. Um período, o primeiro período de 7 anos. Depois um outro período de 3. Eu não sei o que vai vir nesse período. Mas eu sei que por algum motivo eles serão separados. Por algum evento, alguma coisa no mundo vai acontecer. Bem, este sonho eu tive em 2016. Eu fiz as contas, 2016. Com mais 7 anos, vamos para 2023. Eu fui caçar cerca de 2023. Quantas coisas estranhas estão separadas para o ano de 2023. Anúncios, coisas do anticristo, planos diabólicos, chip, microchip a ser implantado, tanta coisa, tanta coisa. Outro dia eu vi no site oficial da ONU que em 2023 eles planejam, pelo menos oficialmente, todos estarem sendo chipados. E até 2030 a ONU prevê que todo mundo, todo o planeta estará chipado com microchip. Estava no site da ONU. E tantas coisas ocultas através deste número 23, em propagandas, em notícias, em tudo, é uma coisa absurda. Enfim, outras coisas particulares que eu não vou compartilhar aqui, porque é uma coisa muito pessoal. Mas eu vi que 7 anos levava até 2023. E depois outros 3 anos, eu não sei o que acontecerá depois desse ano. E este período que nós viveremos aqui. Uma coisa eu sei. Eu não sei se no ano 2023 ou a partir de 2023, mas algo muito sério.
e muito grande vai acontecer nesse ano. Ou neste ano ou a partir deste ano. Mas em 2023, ou a partir deste ano 2023, algo tremendo, talvez até terrível, vai acontecer. Mas é necessário para que o Senhor venha arrematar a igreja, venha arrebatar a igreja. Eu não sei o, o que você tem vivido, como está a sua vida. Talvez você espere Jesus para este ano ainda, mas no máximo para o ano que vem. Eu confesso que eu espero Cristo para um ano, dois no máximo. Eu confesso. Mas em meio a esse sonho que eu tive e outras coisas que eu tenho visto, o Senhor pode voltar antes. Talvez o meu entendimento está todo errado. Mas eu creio que neste ano o Senhor continua sendo muito perto a vinda de Cristo. Mas eu acho que esse ano essa data vai ser decisiva. Talvez nessa data o Senhor vai estar separando o joio do trigo. Eu não sei. Mas algo muito grande, muito sério vai acontecer neste ou a partir deste ano. Que você esteja preparado, porque Jesus está às portas. Jesus está às portas e a igreja vai ser arrebatada, a igreja fiel. E vai haver uma separação do joio de trigo? Sim, vai haver sim. Não sei se vai ser isso aí ou se tem algo a ver com relação a este sonho, mas seja o que for, esteja preparado, porque o joio vai ser separado do trigo, a perseguição vai começar, a igreja vai ser perseguida, o anticristo está para se levantar, as pessoas vão ser chipadas, mas aquele que permanecer fiel vai ser arrebatado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.